Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vejam os Sinais. E hoje eu quero falar, como está destacado aqui nesse novo formato, o realismo fantástico bíblico. Eu dei esse nome porque todas as vezes que eu falo acerca dos últimos dias, eu encontro pessoas que chegam para mim e falam: "Poxa, Haroldo, mas isso aí parece coisa de filme, não é possível que seja exatamente assim, são coisas muito fantásticas, são coisas muito difíceis da gente compreender, não é? Será que é isso mesmo? Será que não há um exagero? Será que você não está aumentando essas coisas para uma linguagem aí meio cinematográfica, né?" E sempre que eu ouço esse tipo de comentário, eu fico impressionado como o maligno tem atuado na mente das pessoas ao longo dos últimos anos. Todos os filmes catástrofe que você assistiu nos últimos anos, ou que se você não assistiu, você soube que foram produzidos por Hollywood, todos eles são muito bíblicos. Tem muitos ingredientes da palavra de Deus. Todos os filmes de tragédia, tsunami, terremoto, o asteroide que cai, o vulcão, todos esses filmes, eles têm componentes absolutamente bíblicos. Então, os efeitos especiais que aparecem estão tentando reproduzir realidades da palavra de Deus para uma linguagem em que nós estamos acostumados a consumir, porque, na verdade, nós fomos acostumados a consumir. Então, quando a gente vê agora, no meio dessa pandemia toda, pessoas em todos os lugares com máscaras, e essas situações, elas já foram incutidas na nossa mente anos atrás, nos filmes que falaram de pandemias, ou que falaram de contágio, não é isso? Então, tudo já estava na nossa mente, nós estávamos sendo, como que de uma certa forma, programados ou preparados para que quando isso acontecesse, embora seja algo absurdo, sem precedentes, inconcebível na nossa história, há uma certa dose de anestesia que já foi dada ao longo de anos para que todos nós comecemos a achar as coisas como se elas fossem normais. E elas podem ter se tornado o novo comum, mas elas não são normais, elas são extraordinárias, elas são fora do normal, em especial a gente lidando com as ondas invadindo algumas cidades litorâneas, a frequência de terremotos, a frequência de erupção em vulcões, a frequência até mesmo de tornados aqui no Brasil. Então tudo isso vem trazendo para a gente uma normalização de coisas como se elas fossem normais. Mas elas não são, elas dizem respeito a um cenário, dizem respeito a um contexto, dizem respeito a uma sequência que o Senhor anunciou claramente que nos últimos dias vão acontecer sobre a terra. Mas ele também chama isso de dores de parto, de dizer que essas coisas vão começando a acontecer e nós vamos começando a nos acostumar a ler acerca delas, vamos nos acostumando a ouvir acerca delas e achamos que é quase que normal, é esperado, tem até uma explicação científica para a gente acomodar as emoções. Ou então a gente acha que é um realismo fantástico, o Apocalipse, e nós fazemos de conta que não é real, que é um filme que já o filme acaba. E aí tudo volta a ser como era antes. Mas, na verdade, esse realismo fantástico é uma tentativa humana de reproduzir realidades espirituais do poder de Deus. Porque se fosse assim, a Bíblia está recheada de realismo fantástico. A Bíblia é um livro de coisas sobrenaturais. A nossa história já começa com Deus chamando à existência tudo o que nós conhecemos e que imaginamos que conhecemos a partir do nada. Deus falou e todas as coisas se estabeleceram. E havia um jardim maravilhoso do Éden. E aí o pecado entra no mundo, entra Satanás, o mundo vira de cabeça para baixo, as trevas começam a agir no mundo, como muitos filmes também já retrataram, congelou o mundo, não é assim? Adão e Eva expulsos do Éden, o Senhor então, ele se entristece com o estado onde a criação vai parar depois que o pecado entra e chega o tempo de Noé, e no Noé, nos dias de Noé, a palavra ainda nos estabelece um dilúvio universal. As águas de cima, a terra ela não tinha essa atmosfera como nós vemos, a terra ela era de uma outra maneira, nunca tinha chovido nos dias de Noé. Havia algo que envolvia a terra, eu não vou me arriscar a tentar falar cientificamente o que era, o fato é que era como se fosse uma estufa dessa que nós vemos para a criação de plantas, um orvalho vinha pela manhã, pela tarde, regava a terra, e aí era bem suave, não é isso? Porque havia uma camada de proteção, havia algo no céu que protegia a terra. Algo se rompeu no dilúvio, então no dilúvio as águas todas caíram e a pressão de alguma maneira que aconteceu sobre o núcleo da terra fez com que as fontes do subterrâneo explodissem e as águas romperam de baixo para cima.
Algo no céu mudou a atmosfera, algo no céu mudou o núcleo da terra, fez com que as águas subissem, que as águas caíssem e o mundo foi inundado. Se você não acha isso realismo fantástico, a Bíblia nos fala de Elias que foi levado num carro de fogo diante de Eliseu, foi arrebatado aos céus. Isso porque Enoque nós não sabemos exatamente como ele foi arrebatado, mas com certeza é algo extraordinário, alguém ser tomado com vida e ser levado pelo Senhor para a sua presença. Podemos pensar ainda em Josué, quando Josué orou e o sol parou. Meu Deus, Sodoma e Gomorra caiu fogo e enxofre do céu e as cidades foram totalmente destruídas. Nós já vimos coisas espetaculares acontecendo, homens e mulheres sendo ressuscitados, homens e mulheres sendo curados pelo profeta Elias, mas muito mais pelo Senhor Jesus, muito mais também depois dele, os discípulos fizeram coisas extraordinárias. Jesus morreu na cruz do Calvário e enquanto ele está morrendo na cruz por 3 horas, as trevas tomam conta do planeta. Veja que isso não foi um eclipse não dura 3 horas. E quando Jesus morre, antes dele ressuscitar, ou talvez na sequência para a sua ressurreição, a palavra de Deus nos diz que o cemitério de Jerusalém, os santos, muitos dos santos que estavam enterrados ali ressuscitaram e entraram em Jerusalém quando Jesus ressuscitou. Aí em Pentecostes nós vemos que as línguas como de fogo descem sobre aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo, aguardando o Espírito Santo, são cheias de poder, começam a pregar e Pedro tem o seu discurso em que ele prega num idioma e cada um ouve no seu próprio idioma de uma maneira sobrenatural. Meu querido, o Evangelho transforma a vida de uma pessoa. Alguém que abominava as coisas de Deus, de repente se torna alguém quebrantado de coração e ama o Senhor Jesus. O Evangelho fala de coisas sobrenaturais, porque o nosso Deus, ele é um Deus sobrenatural. Ou talvez eu diga que o nosso Deus, ele move em uma frequência que para ele é natural e para nós é sobrenatural. Mas na Bíblia nós temos eventos sobrenaturais, há um realismo fantástico descrito na Bíblia em várias outras passagens que eu poderia apresentar para você. Então não normalize na sua mente o que a Bíblia diz que vai acontecer como se fosse algo normal e científico, porque embora a ciência possa explicar muitas coisas nos seus efeitos, ela não vai conseguir explicar nas suas causas. As causas de tudo que vai acontecer, elas estão convergentes para uma causa única. O Senhor vai julgar a terra. O Senhor vai julgar o pecado da humanidade. O Senhor vai dizer, basta, acabou o tempo. E aí o Senhor vai chamar a cada um para prestar contas diante dele. Os últimos dias não são de tragédias geológicas ou climáticas, ou quais sejam todas descritas no Apocalipse. Sim, tudo isso vai acontecer. Mas isso fala de pessoas, fala de multidões, fala de países. Os últimos dias falam de você, os últimos dias falam de mim. O que vai acontecer no mundo você pode tratar com o pensamento focado nas multidões, mas nas multidões dá a impressão de que elas estão lá e você não está. Mas o Senhor está nos chamando para que cada um de nós compareça diante dele. E esse é o realismo fantástico mais assustador que a Bíblia pode ter, ou mais abençoador que a Bíblia possa descrever. Chegar diante do Senhor do Universo, assentado num trono de juiz, é com certeza uma das situações mais confrontadoras que uma pessoa possa viver, que ela possa experimentar na sua existência. E os últimos dias falam do fim dos tempos, da história da humanidade como nós conhecemos. Você está preparado para estar diante do Senhor naquele dia? Essa é a grande questão que você precisa responder. Se você acredita ou não acredita nas coisas, veja, um monte de gente está morrendo hoje enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, ou você está aí assistindo esse vídeo, qualquer que seja o horário. Em algum momento a conta fecha, o Senhor manda passar a régua e cada um de nós vai prestar conta sobre o que fizemos. E o Senhor Deus, ele diz que a única maneira de ele nos receber como filhos é através do seu Filho, Jesus Cristo. Não há outro caminho ao Pai que não seja Jesus, o Filho. Se você está interessado na agenda dos últimos dias, e se você está aqui vendo meus vídeos é porque você está interessado, eu quero primeiro perguntar para você como você está tratando a sua eternidade diante do Senhor. Não brinque com a sua eternidade. Não perca o seu tempo. Deus quer falar ao seu coração hoje, porque Jesus está voltando. Não adie mais
a sua resposta.